Olha, se alguém está pensando que a família Bolsonaro não vai terminar na cadeia, eu vou falar, você está muito enganado ou enganada. Porque, ó, a cada dia que passa, o governo Lula descobre mais crimes feitos pelo Bolsonaro. Que a cada dia que passa, mais sigilos são revelados, são levantados. E mais funcionários do governo Lula conseguem acesso a documentos dentro de ministérios, dentro de órgãos públicos e tudo mais. Lembre-se que tem ministérios em que ainda nem assumiu toda a equipe. Ainda tem gente das equipes anteriores em alguns ministérios, quer dizer, demora alguma coisa. Fora que quando os sigilos são retirados, às vezes é retirado o sigilo de 300 documentos de uma vez, demora, às vezes semanas, para analisar tudo aquilo. Agora, o que acontece? Além disso tudo, temos a Polícia Federal no encalço dos criminosos que estavam aí saqueando o Brasil e cometendo um verdadeiro genocídio, não só com a população no caso da Covid, mas no caso do Yanomami também. Ok, a Polícia Federal descobriu, no caso do Yanomami, um documento-chave que mostra que o governo Bolsonaro não apenas foi avisado que os Yanomami estavam morrendo de fome, como, após o aviso, cortou a comida para eles. Quer dizer, esse é o nível de monstruosidade, eu vou até usar a palavra que o meu amigo José, do portal do José, usou no vídeo dele, a monstruosidade do governo Bolsonaro com os indígenas. Ele é avisado, ó, eles estão ali em deficiência nutricional, tem um déficit nutricional neles, eles não estão mais recebendo comida suficiente, mandem mais. O que faz o governo Bolsonaro? A partir daquele momento, corta a comida. Só que a coisa não para por aí, vai piorando. Por que vai piorando, Thiago? Porque o governo Bolsonaro, eu tô indo de nervoso, o governo Bolsonaro começa, além de cortar, começa a enviar dinheiro sem licitação para uma ONG evangélica que deveria alimentar os Yanomami. E a ONG começa a mandar todo esse dinheiro para empresas de aviação que são empresas de garimpeiros. Você fala, peraí, então o governo, além de estar matando de fome, usa o fato de que eles estão pedindo comida, porque eles estão sem, eles estão morrendo de fome, usa esse fato para poder contratar sem licitação. E contrata quem? Gasta como o dinheiro público? Dá para os garimpeiros indiretamente. É um governo que estava roubando e estava matando os Yanomami em todas as partes do processo, desde o começo até o meio, até o fim. Em todas as partes do processo, tudo era pensado para que eles morressem. Isso é uma matéria no UOL. O UOL teve acesso aos documentos, que mostra aqui, tem até a foto do documento. Não adianta eu mostrar aqui que não vai dar para ler de qualquer maneira. Até no site do UOL fica meio difícil de ler tudo, mas eles colocam os trechos principais. Se alguém quiser colocar, assim, subir e ver tudo, pode ver, mas eles colocam os trechos principais que eu vou ler aqui para você. Enviaram um relatório e disseram: diante da situação atual do quadro de déficit nutricional demonstrado no relatório, ressalta-se a importância da manutenção das ações de distribuição de alimentos. Eu coloco até com distribuição de alimentos grandão aqui, ó. Distribuição de alimentos com o objetivo de minimizar emergencialmente as situações de vulnerabilidade alimentar da população indígena Yanomami. Quem mandou isso foi a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. Tá, eles mandaram o primeiro ofício em 30 de junho de 2021. Mandaram ao Ministério da Justiça com o relatório apontando. E também mandaram a outros órgãos. Tá, chegou ao Ministério da Cidadania, chegou ao TCU, chegou a vários órgãos. Mas primeiro mandaram ao governo federal, a vários órgãos. Ok. Foi atendido? Não. O que aconteceu? O governo começou a cortar comida, aí começou a chegar menos comida. Ok. Aí, em 1º de fevereiro de 2022, mandaram ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Cidadania um alerta sobre a desnutrição, solicitando apoio na articulação com os ministérios para a distribuição de cesta de alimentos. E cita que o povo Yanomami foi retirado da ADA. A ADA era um tipo de ajuda que eles recebiam ali. E o Bolsonaro tirou. Ok. Aí eles mandam para o Ministério da Cidadania porque é o ministério que pagava o Bolsa Família. Então é um ministério que está ali. Mas foi mandado a outros ministérios também. Depois, um mês depois, eles reenviam o alerta. Falaram, o povo está morrendo. Do relatório aqui, ó, tá pior do que estava 7 meses atrás. Está bem pior. O que o governo Bolsonaro faz? Começa a dar mais dinheiro para uma ONG evangélica. Essa ONG ganhou 872 milhões de reais. Agora a Polícia Federal está seguindo dinheiro. O que a Polícia Federal descobriu é o seguinte: eles estão descobrindo agora quem são os financiadores dos garimpeiros. Por quê? Porque se tinha garimpeiro lá, vamos lembrar, enquanto o Bolsonaro matava com a falta de alimento, os garimpeiros matavam primeiro levando doença, segundo matando na bala mesmo, ou tocando fogo nele, e terceiro, poluindo os rios, colocando fogo nas plantações
dos Yanomamis e fazendo de tudo para que eles ficassem independentes 100% dos garimpeiros. Por quê? Porque a partir do momento que eles são vulneráveis, eles estão passando fome, eles estão desesperados, morrendo, o que acontece? Os garimpeiros começam a estuprar as meninas, falar pro pai, ó, você se quiser vir aqui pedir comida, venha com a sua filha, esse tipo de coisa é o que acontecia lá, por isso tem mais de 30 meninas grávidas, meninas, não são mulheres, são meninas estupradas, fora as mulheres também. Tá, eles também podiam escravizar os indígenas, muitos eram escravizados e trabalhavam no garimpo como escravos. Outros não eram escravizados, mas estão naquela situação completamente vulnerável, aceitavam trabalhar com os garimpeiros ganhando alguma miséria. Então, essa situação deles passarem pela vulnerabilidade alimentar era exatamente para que os garimpeiros pudessem praticar todos esses atos. Então foi uma coisa coordenada. Só que, como se não bastasse essa coordenação toda, lembre-se, o que fez? Isso tudo que eu estou falando, a Polícia Federal sabe, viu? Aí eu te pergunto, tem como o mentor disso não ser preso? Tem como? Não tem a mínima chance dele não ser condenado. Aí o que acontece? Esses 872 milhões que foram enviados para essa uma ONG que deveria alimentar os Yanomamis, eram feitos como? A ONG gastava quase tudo em transporte aéreo e contratava sempre, obviamente sem licitação, porque é uma ONG, a ONG não tem que fazer licitação, contrata de quem quiser. Tinha que ter licitação para contratar a ONG, não teve, porque era uma situação emergencial, criada pelo próprio governo, lembre-se. Aí a ONG faz o quê? A ONG contrata empresas de garimpeiros para transportes que você nem sabe se foram feitos. É isso, ó, vamos pagar aqui 1 milhão no contrato aqui com uma empresa de um garimpeiro, ó, para fazer sei lá quantas viagens de médicos que vão ajudar. Você nem sabe se foram. Tinha clara falta de medicamentos, de médicos, de comida, de tudo. Ah, vamos enviar comida? Não, comida não, estamos enviando médico aí, ó, de vez em quando. É isso. 872 milhões de reais dava para alimentar os Yanomami. Talvez não da maneira que deveria ser, mas dava. E se não tivessem, obviamente, cometendo todos esses outros atos, eles poderiam... Vamos lembrar, os indígenas moram nessa terra há milênios. E há milênios eles moram na terra em harmonia com a terra. Eles sabem plantar, eles sabem colher dos rios, eles sabem caçar, eles sabem fazer isso porque eles fazem há milênios. Eles não fazem porque eles estão sendo impedidos de fazer. Você vai no rio, o rio está poluído com mercúrio. Para despoluir, olha, demora, mas demora muito, décadas. Ou precisa ser, alguém precisa limpar, tudo mais. Então, outra das ações do governo Lula vai ter que ser restaurar o que foi destruído. Quer dizer, você vê que o crime deixa rastros que vão por anos e anos e anos. Aí lembre-se, a Polícia Federal já tem esse documento aqui. Só que a Polícia Federal tem outros documentos que incriminam não só vários ministérios, vários ministros do Bolsonaro, vários funcionários do alto escalão do governo Bolsonaro. Não. A Polícia Federal também tem documentos que provam o seguinte, que a própria ministra dos Direitos Humanos foi avisada várias vezes. E aí você tem que lembrar o seguinte, o que prova um crime de genocídio? Quando é praticado contra uma raça, uma determinada etnia ou um determinado povo. E é exatamente isso que foi, era para matar os indígenas que estavam ali. E um dos agravantes do crime de genocídio é quando você faz isso para tomar o território, que era exatamente o que estava sendo feito. Aí você lembra que você tem vídeos do Bolsonaro durante toda a carreira política dele dizendo que não, que isso tem que acabar, que não tem que ter reserva indígena, que onde tem um índio no Brasil tem embaixo uma riqueza. Ele nem fala indígena, fala índio, tá? Aí Bolsonaro dizendo que faria tudo isso no governo dele, ele estava cumprindo uma promessa de governo. Agora lembre-se, 57 milhões de pessoas votaram nessas promessas em 2018. Muitos se arrependeram, tudo mais. Outros não. Continuam apoiando isso aí, sabendo de tudo isso, e muitos apoiando realmente o genocídio. Alguns falando que não, tudo mais, mas outros apoiando. Achando que isso estava tudo muito bonito. Enquanto isso acontece, veja, estão avançando na investigação, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, já informaram o seguinte, que agora eles estão indo atrás de quê? Os garimpeiros estavam lá, mas como eu falei aqui algumas vezes, o garimpeiro que está lá é o garimpeiro, o cara que está com o pé na lama. Esse cara não é o milionário. O milionário está no ar-condicionado em Brasília. Só quem financia para aquele cara ir lá? Quem é que compra um avião para o cara? Você quer um avião, o cara tem outro. Quem é que está comprando esses aviões para ele? Ele começou de algum lugar. Aquele pessoal que está lá, mais de 20 mil garimpeiros, não são ricos. Quem é rico é quem é chefe deles. Então está indo em quem financiava isso. Então de onde vem o dinheiro para o avião tal? De onde veio o dinheiro para a lancha? De onde veio o dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo? Ah, tinha muito alimento. Quem fornecia esse alimento todo? Quem pagava por isso?
Então a Polícia Federal está indo atrás disso. Indo atrás disso, chegando nos financiadores, aí dá para chegar nos chefes, que eu vou falar, são várias camadas na quadrilha, viu? Várias camadas. Os chefes, eu vou te falar, tem gente que era ministro do Bolsonaro, que é um dos chefes, que estava lucrando bilhões, não é milhões não, bilhões com isso tudo aí. Lucrando muita, muita grana. Então agora a Polícia Federal vai chegar nos chefes. Lembre-se, no caso de genocídio, você sabendo que todas as ações foram coordenadas por pessoas indicadas por uma pessoa, vamos lembrar, quem indicou o ministro do Meio Ambiente? Quem indicou ele no governo Bolsonaro? Quem indicou a ministra dos Direitos Humanos? Quem fez a indicação do ministro da Justiça que trocou quem estava no IBAMA? Quem foi? Quem que fez as indicações de todos esses cargos? Quem assina? Quem ficou a carreira inteira política prometendo fazer aquilo e fez? O Bolsonaro. Ele era o chefão. Você tem até, olha só, a investigação vai chegar. E isso que eu tô... Você ainda não entendeu, você que está assistindo, a situação. Eu estou me deleitando só de pensar nisso. O Flávio Dino tá com sangue nos olhos para ir para cima do Bolsonaro. Só que o Flávio Dino também tá com sangue nos olhos para ir para cima de um outro que deveria estar preso. Inclusive, eu tava pensando nos últimos dias o seguinte, olha... Eu fico enojado, assim, com nojo mesmo, da normalização que esse sujeito tá tendo na grande mídia, e até em parte da mídia de esquerda, porque a pessoa vai esquecendo, né, que é mal. No caso da mídia de esquerda, não é que eles são maus, não. Vai esquecendo, porque vai normalizando, até eu, quando falava os terroristas bolsonaristas, de vez em quando eu falava manifestante, lembra? Que a coisa vai normalizando, você acaba caindo, tá? Só que eu sempre me corrijo. O que acontece é o Sérgio Moro. Sérgio Moro tá dando entrevista aí, o senador Sérgio Moro tá tirando foto bonitinho lá, sorrindo, bonitinho, né? Sorrindo assim, se achando todo, no Senado. O Sérgio Moro, lembra do caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que foram assassinados? Lembra disso? Por que o Bruno Pereira foi demitido da FUNAI? Você lembra quem demitiu o Bruno Pereira? Eu vou te dizer quem demitiu o Bruno Pereira, foi o Sérgio Moro. Sabe por que o Bruno Pereira foi demitido? Eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, Brasil de Fato. Bruno Pereira foi demitido da FUNAI em 2019 após ações contra garimpo ilegal nas terras Yanomami. Aí você vê. Aí vamos lembrar quem foi que demitiu o Bruno Pereira. Aqui, ó, conforme noticiou Folha à época, aqui é a matéria da própria Folha, viu? Aqui já é Folha. Ó, conforme noticiou Folha à época, o ato de exoneração foi assinado pelo secretário executivo do Ministério, comandado pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. O ex-juiz federal Sérgio Moro foi quem demitiu o Bruno Pereira. O Moro estava nesse crime aí junto com o Bolsonaro. Então, entra o Anderson Torres, entra o Sérgio Moro vazou, e a Polícia Federal tem o documento. O Sérgio Moro vazou uma operação para o pessoal. Teve o vazamento, o Sérgio Moro é um dos principais investigados. O Flávio Dino vai pegar o Bolsonaro e o Sérgio Moro na mesma. E ainda tem a chance de pegar a Damares e o Salles. Por isso que esse pessoal não tá dormindo à noite. Aí eu fico pasmo quando eu vejo que a capa do UOL, você viu, eu mostrei aqui outro dia, era uma entrevista com o Ricardo Salles atacando o Lula. E falando que não houve genocídio. Eu falo, meu Deus do céu, essa é a nossa grande mídia. Aí a capa do UOL não era só o Ricardo Salles, não. A notícia 2, a 3 e a 4 também era tudo batendo no Lula e defendendo os garimpeiros. Chegaram a fazer entrevista com uma garimpeira se fazendo de vítima, falando que é perseguição do governo Lula. Esse pessoal estava matando o Zé Yanomami, estava cometendo um genocídio. Aí a mídia dá... Veja bem os veículos que eu mais cito aqui criticando. São esses aí, viu? Os fascistas. Dá voz para esse pessoal aí. Agora, tem o seguinte. Calma. A Polícia Federal vai investigar tudo tintim por tintim. Deve demorar algumas semanas. E aí vai cair como uma bomba isso aí. Vai cair como uma bomba atômica. É por isso que você vê já o Flávio Bolsonaro falando abertamente. Ah, se o meu pai for preso, não sei o quê, não se sabe o que pode acontecer, ameaçando guerra civil e ameaçando que o Bolsonaro vai virar um mártir. Duas ameaças na mesma. Peraí, virar um mártir é se ele for preso injustamente, aí as pessoas ficam comovidas. Se tiver guerra civil, já não é mártir mais. Guerra civil, o cara não é mártir, o cara que faz uma guerra civil. Pois bem, esse é o tamanho do desespero. Esse pessoal tá antevendo o que tá para acontecer. Verei os próximos passos, mas prepara que teremos muitas novidades desse caso nas próximas semanas. E tem uma coisa, infelizmente, você vê que não são novidades felizes assim
no caso das constatações, do terror que o bolsonarismo fazia ali com os seres humanos. Lembre-se, tem gente que indígena, tá lá no fim do mundo. São seres humanos como eu, como você, e que estavam sofrendo na mão, porque para os bolsonaristas tratavam pior que animal. É isso que estavam fazendo lá. Hoje, felizmente, esse pessoal aí tá correndo, estão correndo como ratos. Serão todos presos, enjaulados. Então, prepara aí. Falou.